Boa noite. Abre sua Bíblia em Neemias capítulo 3. Nós estamos estudando um pouquinho aqui, os domingos à noite, um pouquinho sobre a história, desse livro, desse povo, desse servo de Deus. E hoje nós vamos tratar um pouco desse capítulo 3. Só para a gente retomar o entendimento. Neemias é um servo de Deus que está vivendo num país diferente do seu. Ele está numa posição social muito boa, ele tem um excelente emprego, ele tem uma excelente colocação diante do rei. E de repente Neemias ouve uma notícia que chega até ele, que o seu povo lá em Jerusalém está sofrendo, que o seu povo lá em Jerusalém está vivendo em miséria, que o seu povo está sendo atacado pelos inimigos, que há uma infiltração dentro da cidade, de vários deuses, e Neemias se incomoda com aquilo, e ele então decide que ele vai ser um agente de transformação, um agente de mudanças. Neemias não fica satisfeito com aquela situação, ele decide fazer algo, e a gente tem tentado aplicar um pouquinho isso da nossa vida, e tentar perceber que nós somos deixados nesse mundo, nós como crentes, nós como igreja, nós somos deixados aqui nesse mundo para fazer a diferença, para tentar trabalhar na reconstrução e na reestruturação de vidas. Neemias, quando decide ir para Jerusalém, ele não está preocupado apenas com uma estrutura social, não está preocupado apenas em reconstruir os muros da cidade, ele está preocupado com a vida das pessoas que estão lá dentro. E infelizmente isso tem faltado nos nossos dias. Nós estamos tão preocupados com as coisas que nós queremos para a nossa vida. Nós estamos preocupados com nossas conquistas, com os nossos projetos, os nossos alvos, os nossos ideais. E nós não nos preocupamos mais com o nosso povo. Apesar de Neemias estar muito longe, principalmente para aquela época, hoje não seria tão longe assim, cerca de 2.000 quilômetros de distância. Para aquela época era muito longe, era muito difícil, mas Neemias não se importa com aquilo. Ele ouve que o seu povo está vivendo em miséria, que o seu povo não pode nem cultuar a Deus, e ele decide não se conformar com aquela situação, ele decide se colocar nas mãos do Senhor e ser um agente de transformação. Hoje, nós os crentes estamos tão conformados com a vida que a gente leva, os nossos ideais, nós queremos conquistar, nós queremos ser, nós queremos comprar, nós queremos ter, e nós paramos de olhar para o nosso povo. Quem é o nosso povo? O ser humano, que está vivendo em degradação moral, espiritual, social, e nós não estamos seguindo e não estamos sendo usados como um agente de transformação. Está na hora da igreja cristã, dos crentes, acordarem para uma realidade, acordarem para a realidade que Deus quer nos usar. Que nós temos que ir atrás das pessoas que estão carecendo do Evangelho. Os crentes estão conformados em ir para uma igreja, ir para um culto, mas não se preocupam mais com aquelas pessoas que
que não têm o mínimo conhecimento de Deus. E às vezes eu fico olhando para a nossa igreja, né? E eu fico olhando para os bancos da nossa igreja, né? E vendo os bancos da nossa igreja vazios, porque os crentes no domingo à tarde querem passear, querem ir para uma festa, eles querem descansar. E nós não estamos mais preocupados com pessoas que não têm a Cristo como seu Salvador. Nós não estamos convidando pessoas. Pensa bem, qual foi a última vez que você convidou um amigo descrente para participar de um culto com você? Qual foi a última vez que você ligou para um amigo ou para um parente descrente e disse: "Oh, não, eu vou passar à sua casa, eu vou te pegar, eu vou te levar, nós vamos juntos para a igreja, depois nós vamos sair, eu te levo para casa", ou alguma coisa. Qual foi a última vez que você fez isso? Nós, os crentes, mal saímos da nossa casa para chegar para o culto. Nós perdemos aquela visão de que nós temos que fazer alguma coisa. Se cada um de nós fizesse a nossa parte, talvez a abrangência, né, do ministério da nossa igreja fosse muito maior. Mas o que é que está acontecendo conosco? Será que ao ouvir a notícia de que o mundo está perdido, está caminhando para a perdição, nós estamos dizendo: "Ó, o problema é deles, eu não tenho nada a ver com isso, eu estou aqui, eu estou bem, eu sou crente, eu vou para a igreja"? Neemias se incomoda com aquela situação, e ele decide deixar toda a sua situação, toda a sua posição, né, para poder ir e servir. E nós vemos que ele vai, né? Ele vai para Jerusalém, ele chega em Jerusalém. Na primeira mensagem nós vimos, né, quais eram as ações, o que foi que ele fez, né? E na última mensagem nós vimos algumas qualidades na vida de Neemias que são importantes para a gente colocar na nossa vida, seja qual for a situação que nós estamos vivendo. A gente precisa analisar a situação de forma, né, racional, olhar para a realidade. Qual é a realidade? Neemias, quando chega em Jerusalém, ele vai olhar a realidade, o que é que está acontecendo, né? Por que é que o povo está naquela situação? O que é que está faltando? O que é necessário? Ele vai e ele faz uma análise, ele sai pelos portões, ele começa a avaliar, olhar. E nós precisamos olhar para a realidade, para a nossa realidade. Qual é a nossa realidade? O que é que está acontecendo com o nosso povo? Quais são os interesses deles, as preocupações deles? E como é que nós podemos agir para conseguir um objetivo de ajudar a restaurar uma vida que está perdida? Depois a gente percebe que ele tem disposição para não permanecer da mesma forma. Ele vê e ele diz: nós estamos, os portões da nossa cidade estão destruídos, os muros estão derrubados, nós somos uma vergonha. Eles não dá para continuar assim. E nós precisamos ser esses agentes que possam alertar para o mundo a situação que o mundo vive. O mundo às vezes acha que ele está bem, e nós precisamos alertá-los. Não, a realidade não é boa, a situação não é boa. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. A Bíblia diz que o homem sem Cristo está caminhando para o inferno. Os crentes hoje, eles têm medo de falar em inferno, têm medo de falar da morte. As pessoas vão se ofender. Essa é a realidade. O mundo está perdido, o mundo jaz no maligno. A pessoa, por melhor que for, por melhor que seja,
por mais bem colocada dentro da sociedade, por melhor que seja a sua condição social, política, econômica, essa pessoa sem Cristo está perdida, está caminhando para o inferno. E nós precisamos dizer: não dá para continuar nessa situação, você está indo para um caminho ruim. Há caminhos, diz a palavra, que para o homem parecem bons, mas o seu final é um caminho de morte. E nós precisamos temos que ser agentes de transformação, aonde quer que a gente esteja. É interessante que nós esperamos do pastor, ou dos pastores, é a responsabilidade deles. Deixa eu dizer uma coisa, eu quase não tenho contato com pessoas do mundo hoje. A gente vive como pastores em função da igreja. Raramente você tem um contato. Por exemplo, eu não trabalho numa empresa. Quem trabalha numa empresa, ele está rodeado, ele está cercado de pessoas perdidas. Não importa qual seja o seu trabalho. Então, vocês têm muito mais contato do que eu. Muitos de vocês frequentam clubes, associações, academia, e quantas pessoas estão ali? E nós nos relacionamos com as pessoas, nós falamos com as pessoas, nós conversamos de todo quanto é assunto, falamos de economia, falamos de política, falamos de tudo. Mas não falamos que aquela pessoa está perdida indo para o inferno. E nós precisamos nos conscientizar, assim como Neemias, ter esse tipo de qualidade que Neemias tinha na vida dele, de alertar as pessoas: não é possível permanecer da mesma forma. Depois, a gente viu que Neemias, ele soube envolver as pessoas. Depois de ter feito essa análise, depois de reunir o povo da cidade e falar: olha, nós hoje somos uma vergonha, nós estamos envergonhando principalmente o nome do nosso Deus, não é possível permanecer assim. Neemias consegue motivar pessoas para entrar na empreitada que ele estava dando início. E é isso que eu quero observar com vocês. Se nós olharmos a tônica toda do livro de Neemias, nós vamos perceber que a tônica do livro é a reconstrução de uma cidade e a reconstrução de um relacionamento que estava perdido entre o homem e Deus. Aquele povo, dentro daquela cidade, com as portas abertas, eles estavam sendo influenciados por tudo quanto era cultura, por tudo quanto era religião, e a fé que eles tinham em Deus estava mesclada com a fé em outros deuses. Eles estavam se misturando. Era preciso então agir para não apenas reconstruir a cidade, mas reconstruir relacionamentos com Deus. Essa é a tônica toda do livro. Todo o livro vai trabalhar em cima disso, de reconstrução de vidas, reconstrução de relacionamentos. E a gente percebe que no capítulo 3, e normalmente eu nem vou ler o capítulo 3 com vocês, tá? Porque muita gente pula esse capítulo, como pula alguns outros capítulos da Bíblia, onde trata de genealogia, plano que gerou Beltrano, e aí, que coisa chata, não serve para nada isso. O capítulo 3, ele vai... que estavam envolvidas na obra da reconstrução. E a gente vai perceber que nesse capítulo, se a gente observar, eu coloquei 2 verbos aí que são... desculpa, tá, gente? Nosso computador não tem uma fonte hebraica. Depois eu trago uma fonte hebraica para colocar aí, tá bom? Esse primeiro verbo, que não é isso aí que está escrito aí, é o verbo banar, que é o verbo reedificar.
E o verbo reedificar, só nesse capítulo, agora presta atenção, esse capítulo tem 32 versículos. Esse verbo aparece 21 vezes em 32 versículos. Tá? O outro verbo que domina também o capítulo é este verbo, tá? Que é hazak, que quer dizer reparar, reedificar, reparar. E esse verbo aparece 43 vezes nesses 32 versículos. Se a gente somar os dois, a gente vai perceber, né, que 2 vezes em cada versículo aparecem esses verbos. Então, esse capítulo vai tratar do trabalho de reedificação dos muros. Agora, uma coisa que nós precisamos entender, existe um ditado, né, que diz que uma andorinha não faz o quê? Verão. E às vezes a gente brinca um pouco com isso, mas a obra do Senhor, gente, não é para ser feita por um homem só. Por melhor que ele seja, por melhor líder que ele seja, por melhor incentivador que ele seja, por melhor capacitado que ele seja, a obra de Deus, na reconstrução de vidas, não pode ser feita por um homem só. Deus não chamou um homem só para fazer a obra. Todos precisam ser envolvidos. Se a gente quer resultado, se a gente quer ver vidas transformadas, nós não podemos esperar os outros fazerem. Nós precisamos nos dedicar. E é isso que a gente vai ver no capítulo 3. A princípio, hoje eu ia pregar uma mensagem de ceia. E no próximo domingo eu ia entrar no capítulo 4 de Neemias. Mas eu comecei a ler o capítulo 3, ler e reler. E eu vi uma coisa importante que tem a ver com a ceia. O que a ceia é? A ceia é uma representação de comunhão. O que é comunhão? O que significa comunhão? Ter algo em comum, né? Estar unido com alguém, né? Nós temos comunhão com Deus, e a ceia demonstra a nossa comunhão com Deus, e nós temos comunhão com os outros, ou seja, temos coisas em comum, e a ceia demonstra que eu tenho coisas em comum com essas pessoas. E ter coisas em comum significa, tá, estar unidos. E eu comecei a perceber que só foi possível o que eles fizeram porque eles estavam unidos. Se não tivessem unidos, eles não conseguiriam fazer. Então eu disse, bom, dá para olhar aqui e extrair daqui um grande ensinamento para nós sobre a importância da unidade na obra de Deus. Se não houver unidade, a obra de Deus não segue avante. E nós precisamos entender isso, e trabalhar juntos, unidos, em prol da reconstrução de vidas, de reconstrução de uma sociedade que está cada vez mais degradada. Nós precisamos trabalhar juntos. Não adianta esperar que os pastores da igreja vão fazer, ou o irmão que é evangelista vai fazer. Não, nós precisamos trabalhar juntos. E nesse momento de ceia, é importante pensar na unidade. E eu quero trabalhar em cima de 3 verdades sobre a unidade. Em primeiro lugar, a unidade ela é vital para o propósito de restauração de vidas. No capítulo 2, o finalzinho do capítulo 2, ele diz: nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Então, Neemias junta o povo, Neemias
dá um relatório do que está acontecendo, de quais eram os problemas. Neemias chama a atenção deles e diz: olha, nós estamos envergonhando o nome do nosso Deus, nós precisamos fazer alguma coisa. E o que a gente percebe é que o povo reunido, ele diz: nós, não você. Você está muito preocupado com isso, Neemias? Você está preocupado com os muros? Você está preocupado que a cidade está fragilizada? Você está preocupado que os inimigos estão entrando? Então, faça. E nós vamos ficar aqui olhando e talvez te criticando por querer fazer alguma coisa. Quem é esse camarada que chegou agora, que estava lá na Boa Vida, lá do outro lado do mundo, tranquilo, e chega aqui agora e quer reconstruir os muros, ele quer fazer portas, ele quer cimentar os muros. E às vezes, quando nós vivemos em comunidade e não há unidade, a gente vai ter esse tipo de atitude. Quando a gente percebe pessoas que estão se mobilizando para fazer algo, vão surgir aqueles que vão querer criticar. Ou, quer fazer? Faça sozinho, não conte comigo. O que a gente percebe aqui, que eles disseram, nós, e olha, uma coisa que interessante, nós, os seus servos, nós vamos fazer, nós vamos reedificar, nós vamos reconstruir. E interessante que a Bíblia relata que em 52 dias, gente, se você perceber, e como eu falei aqui já, numa outra oportunidade, a extensão toda do muro era em torno, por baixo, 2.500 quilômetros. Você reconstruir 2.500 quilômetros de muro, e como eu falei, esse pedacinho do muro que é chamado aí em livro de Neemias, depois se você ler, o muro largo, esse muro tinha cerca de 18 metros de largura. Não é fácil você reedificar, reconstruir. Mas a Bíblia diz 52 dias. Qual o maquinário que eles tinham? Quais os equipamentos que eles tinham? Sabe o que eles tinham? Uma disposição de trabalhar juntos para a realização da obra de Deus. Eles entendiam que estar juntos naquele momento era vital para isso. E em 52 dias, se os nossos governos hoje tivessem um Neemias aqui, né, para fazer as obras que a gente tem que fazer na nossa cidade, né? Que se tornam obras faraônicas e não sai nada, né? 52 dias, gente, você reconstruir todos os muros da cidade, não foi fácil. Seria impossível esse trabalho ser feito só por alguns. Todos precisavam se envolver, e foi isso que eles fizeram. Jesus, certa vez, ele está orando pelos seus discípulos, e ele ora para os discípulos, ele diz o seguinte, por que ele está orando a favor dos seus discípulos? Ele diz, a fim de que todos os seus discípulos, e Jesus orando aqui, ele não está orando só por aqueles 12 seus discípulos, ele está orando por nós. A oração de Jesus nos alcança hoje, 2000 anos depois, e ele ora a Deus dizendo o seguinte, que ele queria que os seus discípulos fossem o quê? O que ele queria que seus discípulos fossem? Um. Agora entenda bem, tá? Jesus não está dizendo, eu queria ter um discípulo. Ele está dizendo que os meus discípulos fossem unidos. Agora, veja
veja só, o que é que ele revela aqui? Quando os seus discípulos forem um, o que é que vai acontecer com o mundo? Responda para mim, por favor. Mais alto, tá? O que vai acontecer? O que está escrito aí na Bíblia? Eita lasqueira. O que está escrito aí, gente? Quando os discípulos forem um, o que vai acontecer com o mundo? Para que o mundo creia que tu me enviaste. Sabe quando que o mundo vai tomar conhecimento de Jesus como nosso Salvador? O mundo vai tomar conhecimento de Jesus como seu Salvador quando nós, a igreja, formos unidos, trabalharmos unidos. Eles falam, quando eles forem unidos, o mundo, nós não estamos falando de uma cidade, nós não estamos falando de um bairro, ele está dizendo, o mundo vai saber que o Senhor me enviou, o mundo vai crer que o Senhor me enviou para ser o Salvador deles. A unidade dos discípulos cumpre um propósito: tornar o nome de Deus conhecido. E sabe por que o nome de Deus não é conhecido no mundo todo? Porque está faltando unidade. E se nós queremos agir, se nós queremos ser aqueles que vão ser agentes de transformação do mundo, nós precisamos estar unidos. Porque a obra não é do Neemias. Neemias, claro, ele se torna o governador da cidade, mas a obra não é de Neemias, a obra é do Senhor. O povo não é de Neemias, o povo é do Senhor. E nós temos que entender que a obra é do Senhor. Quando nós fazemos uma campanha de promessa de fé, é para que nós, como igreja, juntos, unidos, possamos levar, de uma certa forma, o nome de Cristo para aqueles que ainda não conhecem. E saibam, pasmem, com toda a tecnologia que nós temos no mundo, pasmem, mas existem locais no mundo que nós vivemos, com toda essa tecnologia, que as pessoas que habitam ali nunca ouviram falar o nome de Jesus Cristo. E como que as pessoas podem ser salvas? Se a Bíblia diz que só tem um jeito de uma pessoa ser salva, quando ela crer em nome de Jesus. Quando nós fazemos missões, nós unimos as nossas forças para enviar pessoas. Então, nós precisamos unir as nossas forças para enviar, nós precisamos unir as nossas forças para levantar novos obreiros. E aqui, a gente percebe que todos eles se envolveram na obra. Mas vamos seguir com o nosso texto, com a nossa ideia. E a segunda verdade é que a unidade, gente, é vital para o sucesso de qualquer empreitada. E como eu falei, eu não vou ler todo o livro, o capítulo, mas a tônica é essa. Veja, então se dispôs Eliasibe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes. Agora, eles tinham um sumo sacerdote, um único sumo sacerdote, e vários sacerdotes. Então, se uniram o sumo sacerdote, os sacerdotes, seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas, consagraram e assentaram as portas, e continuaram a reconstrução até a Torre do 100. E aí a gente percebe que esse grupo estava... Não tem o mapa? Sem o mapa, como é que eu vou mostrar? Depois eu mostro. Tá? Neemias vai mapear a cidade. A cidade tem portas. E ele vai começar a mostrar que cada um
se dispôs a edificar uma parte, e aqui você vê, ele sai pela porta das ovelhas, e eles vão se dirigindo até a outra porta, reconstruindo os muros. Quem? Sumo sacerdote, os sacerdotes e os seus irmãos. Você já ouviu falar da Torre de Babel, não ouviu? Ouviu ou não? Sim, que bom. Quando você ouve a Torre de Babel, o que vem na sua mente? O que aconteceu aí? Oi? Queriam fazer o quê? Uma torre que chegasse até o céu. Mas o que acontece ali? O que acontece, gente? Houve uma confusão de línguas, não é isso? Não é lá que as línguas se misturaram e ninguém se entendia mais. Quando a gente pensa em Torre de Babel, nós imediatamente vem à nossa mente aquela bagunça que aconteceu ali, né? Mas abre sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 11, que é o texto que fala da Torre de Babel. Abre lá, Gênesis capítulo 11. Vamos dar uma olhada um pouquinho aqui. Vamos ver o que acontece. Capítulo 11 de Gênesis, versículo 1. Veja só a informação que nos é trazida. Bom, versículo 1 do capítulo 11. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem, língua, idioma, e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos, queimemo-los bem, os tijolos sirvam de pedra e o betume de argamassa. E disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo tope chegue até os céus, e tornamos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse, e aí que vem a grande questão, dá uma olhada o que o Senhor disse. Aí eu coloquei aí, né? O que o Senhor disse? Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Agora, presta atenção nessa declaração de Deus. Presta atenção o que Deus diz sobre esse povo que é um, que fala a mesma língua, que tem o mesmo propósito. Presta atenção no que Deus diz para deles. Ele diz: agora não haverá restrição para tudo o que intentarem fazer. Presta atenção. Deus vê aquele povo unido. Eles tinham o mesmo propósito, o mesmo ideal. Eles estavam unidos, e Deus diz: quando tem um povo unido, que fala a mesma língua, não há restrição para tudo, não é para alguma coisa. Tudo que esses caras quiserem fazer, eles vão fazer. Tudo que eles quiserem fazer, eles vão ser bem-sucedidos, porque eles estão unidos. Infelizmente, a gente não vai conseguir ler todo o capítulo de Neemias 3. Mas eu fiz um pequeno resumo aqui do capítulo 3, para ver as pessoas que estavam envolvidas na obra. Dá uma olhada aqui, fala: o sumo sacerdote, os sacerdotes, o ourives. Percebe? Tem um camarada aqui que mexe com ouro. Ele é um artista. Ele tem a mão delicada. Tem aqui
o perfumista, o camarada que pegava as plantinhas, esmagava, ia misturando as essências, né, para deixar o povinho mais cheirosinho. Os maiorais eram as pessoas importantes, os governantes, as pessoas de posse. Os levitas eram os que trabalhavam no templo. Tinha os guardas, tinha os comerciantes. Percebe que todo o livro, todos os trechos, e aí vai dizer que cada grupo desse ficou responsável por uma parte da reconstrução. E aí a gente vai lá para Efésios capítulo 4, quando Paulo diz que um corpo bem ajustado trabalha para a edificação de si mesmo. Um corpo unido, um povo unido, trabalha para se edificar. E esse povo trabalhou unido para que alcançasse os seus objetivos. Havia uma estratégia aí. Não vamos ler tudo, mas os sacerdotes, os sumos sacerdotes, eles então começaram saindo por esta porta, e eles se dirigiram para cá reconstruindo. A gente vai ver que o outro grupo saiu, né, pela porta das ovelhas, dos peixes, né? A gente vai ver que o outro grupo saiu pela porta velha, e o outro grupo pela porta do vale, e outro grupo pela porta do monturo, e o outro grupo pela porta da fonte, e o outro grupo pela porta das águas, o outro grupo pela porta dos cavalos, o outro grupo pela porta oriental, e outro grupo pela porta da guarda. E em 52 dias, essas pessoas simples, pessoas comuns, autoridades políticas, autoridades religiosas, todos eles se envolveram num único projeto. E aqui eu vejo aquilo que Deus diz para o povo ali em Babel: não há limitações quando o povo fala uma única língua, quando tem um único propósito. E talvez se a igreja cristã, se a igreja evangélica hoje não está conseguindo levar o evangelho para o mundo inteiro, é porque está faltando a unidade do povo. O povo não está trabalhando mais unido. Razão porque eles fizeram isso foi porque eles sabiam o que queriam. Ninguém estava preocupado em levar o mérito, ou ninguém estava preocupado que o outro levasse o mérito. Eles estavam preocupados em restaurar suas vidas, em restaurar a vida uns dos outros. Eles estavam unidos nisso. E aí, lembrando as palavras de Salomão, quando ele diz: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Lógico que o resultado vai ser muito melhor quando dois trabalharem, do que o resultado que um trabalhe sozinho. E se nós queremos ser agentes de restauração, nós precisamos entender a realidade, gente. Estar unidos é vital para que vidas sejam restauradas. Estar unido é vital para que a gente tenha sucesso nos nossos projetos. Jamais nós vamos ter sucesso se nós estivermos desunidos. Nós precisamos de unidade. E o nosso alvo deve ser restauração de vidas. Não importa o que nós estamos fazendo, se nós estivermos fazendo juntos, com o mesmo ideal de restaurar vidas, a gente vai ter sucesso, é o Senhor que nos diz. E a última verdade, para a gente terminar aqui hoje: a unidade é vital para se proteger dos ataques do inimigo. E no capítulo 2, voltando um pouquinho
para o capítulo 2, quando Neemias chega na cidade. Neemias está com uma proposta: olha, não dá para continuar assim, vamos reedificar, vamos restaurar, vamos deixar de ser vergonha da cidade, vamos ser a glória de Deus aqui. O que acontece é que algumas pessoas ficam sabendo, e o texto diz: disso ficaram sabendo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita. E muito, veja só, muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Existiam pessoas ali dentro dos portões da cidade, dentro dos muros da cidade, que ficaram desagradados. Por quê? Porque alguém queria fazer o bem, porque alguém queria restaurar vidas, porque alguém não estava conformado em ser vergonha, em ser o opróbrio das nações. Alguém não estava satisfeito, porque alguém se levantou para mudar a situação. E infelizmente, gente, se a gente não estiver unidos, nós vamos receber ataques e não vamos conseguir resistir. Essas pessoas estavam atacando. Eles tentaram de todo jeito. Nós não vamos poder ver aqui, mas nós vamos ver depois em outros capítulos, em outros estudos aqui, tudo que eles tentaram fazer para desestimular o povo a não seguir nesse projeto, a não seguir nessa empreitada. Nós vamos ver que eles estavam tramando coisas, ciladas, armadilhas, falando com um com o outro, para tentar impedir o avanço da obra de Deus. Esses camaradas, eles já estavam do outro lado. Então, a obra de Deus, quando a gente tenta fazer a obra de Deus, o inimigo vai atacar. E o inimigo usa pessoas de fora. Mas ele não usa apenas pessoas de fora. O inimigo usa pessoas de dentro. E se você acompanha comigo o capítulo 3, versículo 5, está projetado aí. Versículo 3, capítulo 5. Ele vai dizer o seguinte: alguns dos nobres desse grupo, veja, o versículo 4 vai dizer que ao seu lado reparou Meremote, filho de Urias, filho de Cós. Junto deles reparou Mesulão, filho de Berequias, filho de Mesesabel. E acojulado reparou Zadok, filho de Baná. Ao lado destes repararam os tecoitas. Os seus nobres, porém, não se sujeitaram no serviço do Senhor. Existia um grupinho aqui que estava na porta do peixe, que era responsável por aquela restauração. Existia um grupinho aqui que disse: eu não vou me sujeitar a isso, eu não vou pôr a mão na massa, não contem comigo. E sabe, nós sofremos ataques de fora, e claro que se a gente não estiver unido, a gente vai desanimar, ser desestimulado. Mas quando o ataque vem de dentro, é pior ainda. Dentro do próprio povo de Deus, quando alguém se levanta para dizer: vamos mudar essa situação, vamos fazer algo, vamos criar um projeto, vamos alcançar vidas, se levantam pessoas dizendo: não contem comigo. E a minha pergunta é: aonde está a unidade aí? Graças a Deus que
eles não foram abalados, nem pelos ataques de fora, e nem por aqueles que não queriam cooperar por dentro. Em 52 dias, eles terminaram. E isto, a Bíblia diz, para a glória de Deus, não de Neemias, não de Esdras, não desse político, daquele político, mas para a glória de Deus. E aqui eu quero que você pense numa coisa, numa palavra de Jesus, que ele diz para os seus discípulos. Ele diz: todo reino, vou começar lá no início, vai. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Divisão só causa destruição, deserto, desolação. Uma casa dividida, ela não consegue chegar nos seus objetivos. É preciso de união. Todo reino que está dividido em si mesmo não resiste. E a casa, a nossa casa precisa de unidade. Os lares precisam de unidade. Dentro do lar precisa ter unidade de propósito. Qual é o propósito dos nossos lares? Pergunto para os cabeças das famílias: qual é o propósito do seu lar? O que você espera da sua família? Que os seus filhos sejam grandes homens de negócio? Que suas filhas sejam grandes mulheres de negócio? Se você estiver unido nisso, é isso que eles vão ser. Nada contra ser grandes homens de negócio, grandes mulheres de negócio. Mesmo porque Deus usa pessoas bem-sucedidas. E se você não conhece a história da nossa igreja, tudo que nós temos aqui foi doado por nós por um homem só. Tudo. Terreno, projeto, propriedade, os bancos que você está sentado, o ar-condicionado que está refrigerando esse lugar, tudo, essa iluminação, tudo foi doado para nós por um homem de negócio. Deus usa o homem de negócio, mas o propósito da vida daquele homem era: tudo que o Senhor nos der, nós vamos investir na obra do Senhor. O que é que nós estamos fazendo com as nossas famílias? Como nós estamos criando os nossos filhos? Para servir ao Senhor? Para estar unidos com o povo de Deus? Ou nós estamos criando os nossos filhos para cada um viver a sua vida independente dos outros? O que é que os nossos filhos estão vendo na nossa vida? Nas nossas conversas de domingo à tarde? Será que os nossos filhos estão vendo que nós estamos unidos com um povo só? Ou será que na conversa de domingo à tarde, a conversa ao redor da mesa no almoço de domingo, é falar mal de um irmão, é falar mal de um projeto, é falar mal de um líder? O que é que os nossos filhos estão ouvindo? O que nós vamos esperar? Se dentro da nossa casa não há unidade com o corpo de Cristo. Jesus disse: uma casa dividida não subsiste. Uma igreja dividida, pior ainda. Porque uma casa dividida, você tem uma família. Uma igreja, você tem várias famílias. Nós pensamos diferente. Nós temos ideais diferentes, nós temos personalidades diferentes,
Mas em Cristo tudo isso tem que cair por terra, porque o que deve prevalecer em Cristo, é a vontade de Deus e não a nossa. Eu achei que esse capítulo, apesar de ser difícil de ser lido, porque só vai falando nome de pessoas, e nome de posição e de lugar, ele traz para nós um profundo ensinamento, que se nós estivermos unidos, não há restrição para aquilo que a gente vem a fazer. E hoje à noite, quando a gente tomar esse pedaço de pão nas mãos, para comer, quando nós tomarmos esse cálice nas mãos para beber, a pergunta que eu faço é: nós estamos unidos como um corpo só? Nós vamos conseguir atingir os nossos ideais? Nós vamos conseguir encher esses bancos? Porque cada espaço vazio desse representa uma alma perdida que poderia estar salva. Percebeu? Se cada um de nós hoje à noite, se cada um de nós tivesse se esforçado para trazer uma pessoa, já parou para perceber que nós não teríamos lugar para sentar aqui hoje à noite? Mas como que a gente espera que a nossa igreja cresça? Qual estratégia que nós vamos usar? Bom, vamos contratar um pastor que prega melhor que o nosso e que faça milagres e prodígios aqui. Quem sabe vai encher a igreja? Ou quem sabe, se a gente contratar uma banda de rock para tocar aqui, a gente vai trazer a igreja cheia? Qual estratégia nós vamos usar? Senão, se cada um de nós assumir um compromisso, né, de falar de Cristo para alguém, de convidar alguém para participar de um culto de adoração a Deus, de convidar alguém para participar de um estudo bíblico, qual seria a melhor estratégia, gente? Agora, ou nós nos unimos para que o nome de Deus seja glorificado, ou não vamos subsistir. É isso que Jesus disse. Eu acho melhor nos unir, porque simplesmente comer esse pão, beber esse cálice, dizendo que nós somos unidos com Deus, e nós somos, é legal, mas quando nós comemos esse pão e bebemos esse cálice, dizemos, nós estamos unidos aqui juntos no mesmo propósito, e o mesmo propósito é tornar o nome de Cristo conhecido na nossa cidade, no nosso bairro, no nosso estado, no nosso país e no mundo. Se esse é a unidade de pensamento que nós temos, então, o que é que eu vou fazer? Se você observar aqui, não eram só os homens, as mulheres, as crianças, e é interessante que cada um restaurava a parte do muro que estava na frente da sua casa, e assim, em 52 dias, uma grande obra aconteceu. Nós podemos fazer grande obra, podemos causar uma revolução em restauração de vidas, se nós estivermos unidos no mesmo propósito. Eu usei esse texto então para mostrar essas três verdades. Unidade é vital no propósito de restauração de vidas. A unidade é vital para o sucesso de qualquer empreitada. Unidade é vital para nos proteger. Se eles não tivessem unidos, teriam desanimados, mas unidos, eles se fortaleceram. Unidos, eles não se deixaram convencer. Unidos, eles se protegeram. E a reconstrução foi feita. Que o Senhor nos mova os nossos corações para a gente entender a importância da minha participação na obra do Senhor. E que assim como cada um desses que deixou os seus interesses, os seus negócios, as suas atividades para trabalhar unido em prol
do coletivo, da cidade de Jerusalém, da restauração de vidas, da retomada do culto a Deus, que a gente se una para que esta igreja consiga alcançar o seu objetivo, o seu propósito, que é de levar o Evangelho a toda criatura. Se a gente não entender isso, cada um vai trabalhar à sua maneira, do seu jeito, e a gente jamais vai conseguir alguma coisa. A gente precisa ter um propósito e uma língua. E se a gente tiver um propósito e falar a mesma língua, o Senhor disse: não há limites. Não há limites para aquilo que a gente pode conseguir fazer. Vamos fechar os nossos olhos.